Conseguimos então encerrar o ano de 2025 de forma melhor do que 2024. Lembremos que a Lei Orçamentária 2025 nós só votamos em março deste ano. Agora não, nós vamos ter um ano de 2026 já com a Lei Orçamentária pronta, entregue para o povo brasileiro, e uma lei orçamentária que celebra as conquistas que o governo do presidente Lula teve ao longo deste ano. As conquistas que dão conta que nós estamos na melhor renda, na melhor média salarial da história, com a melhor renda média dos brasileiros, com a melhor renda per capita dos brasileiros dos últimos 30 anos, com o menor índice de desemprego, 5,4%, desde o início da série histórica, com a inflação dentro do menor patamar desde a inflação quadrianual, dentro do menor patamar desde o advento do Plano Real, e o conjunto dessas conquistas se soma ao fato de que no mês que vem, daqui a pouco, os brasileiros que recebem até R$5.000 não pagarão imposto de renda, ainda melhorando os seus vencimentos e melhorando seu orçamento familiar. Então esse orçamento é entregue hoje, junto com esse conjunto de dados que nós temos que celebrar. Líder, também com o maior montante de emendas parlamentares, inclusive com grande parte ali, com aquelas despesas obrigatórias para o governo pagar no calendário curto, né, até julho. O que isso significa, o que vai representar aí para o orçamento da União? O calendário ajustado é um calendário que foi dialogado. Nós temos uma realidade dada e ditada, que advém desde pelo menos 2015, que se consolidou durante o governo do presidente Michel Temer, que foi reafirmada e ampliada durante o governo anterior. Essa realidade dá conta de que o orçamento o Congresso Nacional passou a conduzir parte da peça orçamentária. Esses valores, conforme que foi ajustado, inclusive dentro do próprio arcabouço fiscal e por conta de proposta do governo, tem um limite para crescer, mas é uma realidade que está dada. Nós dialogamos da melhor forma com o parlamento. Eu acho que o calendário para o encaminhamento e a execução das emendas parlamentares e a execução do orçamento é o calendário adequado e que o governo fará o devido cumprimento. Líder, o salário mínimo chegou a se cogitar 1.630, ficou 1.621. O salário mínimo cumpre uma regra. Nós conseguimos avançar no curso do ano para colocar a inflação dentro do teto da meta. Então, essa regra que cumpre. Mas é bom lembrar que o salário mínimo nunca teve, ou melhor, nos últimos 20 anos, desde o governo Lula 1, Lula 2, nunca o poder de recuperação do salário mínimo foi tão avançado quanto nesses 2 anos. A melhor recuperação do valor do salário mínimo foram nesses 2 primeiros anos. E o poder de recomposição salarial dos trabalhadores brasileiros ainda vai ser ampliado a partir do próximo mês, com a isenção de pagamento de imposto de renda para aqueles que recebem até R$5.000. A recuperação do poder salarial do trabalhador em 2 vertentes. E foi isso que o presidente Lula prometeu na campanha em 2022. Primeiro, a recomposição real do valor do salário mínimo está ocorrendo, está se concretizando. Todo ano tem uma recomposição do valor do salário mínimo de acordo com a nova política de recuperação do valor do salário mínimo a partir do crescimento econômico adotado pelo governo do presidente Lula. E, em segundo lugar, com a correção da tabela de imposto de renda. Para esse ano vai ter a recuperação plena, porque quem recebe até R$5.000 não pagará imposto a partir do próximo mês. Líder, foram votados créditos, eles foram realmente necessários devido aos ajustes do orçamento ao longo do ano? Um PLN é apresentado para a dinâmica da lei orçamentária. O conjunto dos PLNs que foram apresentados aqui foi para ajustar a dinâmica da lei orçamentária do curso do ano. E o conjunto dos PLNs ajustou para nós chegarmos aqui cumprindo as metas fiscais que tínhamos que cumprir e para apontar para o próximo ano, aí já no PLN 15, no PLN da lei orçamentária, que este é um governo que tem responsabilidade fiscal e que realiza responsabilidade social, melhorando a vida dos brasileiros a partir dos seus compromissos com a responsabilidade fiscal. Houve uma manobra, quer dizer, uma manobra no bom sentido, de retirar os gastos obrigatórios com saúde e educação, dando um alívio para a questão do resultado primário.
Isso vai permitir que o governo tenha superávit, na sua opinião? É possível atingir esse superávit no teto? O governo persegue superávit. E eu quero aqui reiterar o que já foi dito pelo ministro Haddad para os senhores e para as senhoras. Nós vamos ter o melhor resultado fiscal dos últimos 10 anos. Nós vamos ter um resultado fiscal melhor do que durante o governo de Michel Temer e melhor do que os 4 anos do governo Bolsonaro. O arcabouço fiscal proposto pelo governo do presidente Lula, pelo ministro Haddad, em março de 2023, está sendo perseguido e está sendo cumprido. Os ajustes em relação ao Fundo Social, na verdade, não é do total do Fundo Social, é de um recurso da totalidade de 5 bilhões que, por razões óbvias, tinham que ser excluídos do arcabouço. Então, nós vamos ter certamente um resultado fiscal muito melhor que os governos anteriores. O IFI deixa claro que exatamente essas manobras que são feitas de tirar os gastos do resultado primário tem pressionado bastante, também quase sustentado o arcabouço fiscal atual. Eu divirjo eu não tenho a capacidade técnica do IFI, mas eu quero respeitosamente divergir com base nos nossos dados. Veja, um dos dados que é apontado pelo IFI é relativo aos recursos que nós retiramos da defesa. Vamos compreender uma coisa, a mãe do arcabouço fiscal, do atual padrão, da atual responsabilidade fiscal que adotamos a partir de 2023, é a proposta de emenda constitucional da transição, que vocês lembram muito bem. Lembremos que, à luz da PEC da transição, nós não excluímos do teto de gastos, naquele momento, os gastos com a defesa. A defesa do Brasil, as Forças Armadas Brasileiras, está em 5º lugar na América do Sul. Vulnerabilizando o nosso país em um cenário global de ameaça internacional. Vocês estão vendo o que está acontecendo na nossa fronteira em relação aos Estados Unidos e à Venezuela. Então era, na verdade, uma questão de justiça fazer este ajuste necessário, retirar a defesa do arcabouço, porque ela não foi contemplada em 2023 durante a votação da PEC da transição. Isso são exceções que não é regra. Eu quero só lembrar, este é o primeiro modelo fiscal dos últimos 10 anos que está funcionando e sendo cumprido. O teto de gastos foi implementado em 2016 pelo governo de Michel Temer. O teto de gastos dos 7, 8 anos de vigência deles, durante 6, ele foi extrapolado em todos os anos do governo anterior. Nós estamos, pelo 3º ano, conseguindo cumprir o arcabouço fiscal de forma muito mais eficiente do que o modelo anterior, que era o modelo de teto de gastos. Líder, quais são os desafios do governo no ano que vem, que é um ano eleitoral? O senhor consideraria aí a PEC da segurança? Ano que vem é o ano da colheita. Nós vamos falar com o povo brasileiro sobre as conquistas que estamos celebrando. A partir do mês que vem, brasileiro que recebe até R$5.000 não paga imposto de renda. Os que recebem de 5 a 7 mil vão pagar menos, vão ter desconto de até 70%. O Brasil foi tirado de novo do mapa da fome. Os brasileiros não estão mais no mapa da fome. A última vez que isso aconteceu com o Brasil foi sob o governo de Lula. Precisou Lula voltar à presidência da República para tirar de novo o Brasil do mapa da fome. A renda per capita do brasileiro está na melhor média dos últimos 20 anos. Nós temos programas sociais aprovados, como o CNH do Brasil, como o Pé de Meia, garantindo educação para os brasileiros, como o Gás do Povo, garantindo botijão de gás para aqueles que têm necessidade. Os brasileiros que consomem até 80 kW de energia elétrica não pagam energia elétrica graças à luz do povo. Então, ano que vem é o ano da colheita. Nós esperamos que logo no começo do ano o Congresso Nacional aprove a PEC da Segurança e o PL Antifacção para o governo entrar com um instrumento constitucional, ter mais atribuições no combate ao crime organizado, mais do que já está fazendo. É bom lembrar que nós temos tido mais de 6.500 operações da Polícia Federal durante esse governo, enquanto no governo anterior tinham 1.300, 1.400 operações. Isso é o significado diagnóstico que esse é um governo também comprometido com o combate à criminalidade e que nós esperamos do Congresso Nacional a aprovação desses 2 últimos instrumentos para termos ações concretas e eficazes e atuação com o amparo constitucional do governo no combate ao crime no Brasil. Okay. Obrigado, pessoal. Feliz Natal a todos.